Meu Deus, calma, calma. Precisa se controlar. Calma, você é um cientista. Pense objetivamente. Analise. Controle-se. Isso. Mais de 18 anos de idade possam ter as penas reduzidas, os menores assumem os atos mais violentos, muitas vezes praticados por outros integrantes das quadrilhas. Mesmo quem nunca adotou este comportamento, não afasta a possibilidade de que isso venha a acontecer. Por exemplo, um maior matasse, você assumiria que como se fosse você? Se fosse meu camarada, eu assumiria, sim. Basta lembrar do duplo homicídio ocorrido no Bar Bodega, em São Paulo, no mês passado, e do advogado que teve o corpo queimado em Osasco para constatar esta tendência. As duas ações tiveram participação de menores infratores. Diante de tanta violência, do medo que esta provoca e de números tão significativos, a antiga discussão que prevê a redução da maioridade de 18 para 16 anos volta a ganhar força. Eu acho que não deveria ser de 16 anos, acho que deveria ser até antes disso, de 14 anos em diante deveria já assumir esse sentido de responsabilidade sobre os seus atos, entendeu? Eu acho válida a pressão que a sociedade faz no sentido de modificar aquilo que a lei prevê. A lei tem que ser dinâmica e demonstrar e viver a realidade do momento. Eu sou contra essa ideia porque acho que ela não resolve o nosso problema. Se o ambiente onde ele vive está contaminado ou continua contaminado, não é que o processo aplicado a ele falhou. Falhou o resultado de todo um trabalho que a sociedade precisa ter com os ambientes contaminados. Eu roubo, o cara que está comigo tem 15 anos, qual que é a diferença? Ele é menor do mesmo jeito. Mato, ele segura a bronca. Evidentemente, por isso que o caso é polêmico. O Ministério da Justiça e o Conselho da Criança, ambos são contra que menores de 16 anos, entre 16 e 18 anos, sejam penalmente responsáveis. Vejam, eu não duvido das excelentes intenções do Conselho da Criança e mesmo das suas razões jurígenas e do próprio Ministro da Justiça. Eu acho que são posições extremamente defensáveis. Só que, por uma ironia do destino, quem também não quer que a lei mude são os bandidos, os pais das crianças de rua, que não querem acabar com a possibilidade de culpar os menores pelos seus crimes de adultos. O que o ministro quer? O que o Conselho da Criança quer? Eles querem o seguinte, eles pedem um reforço dos programas de recuperação de menores infratores. Seria uma coisa extraordinária, na Suíça. Não é? Ministro Jobim, no Brasil, tivemos que aprovar recentemente no Congresso uma lei, a CPMF, para arranjar dinheiro para não fechar os hospitais. As estradas estão esburacadas, crise em todo o sistema nacional, todo o processo que o governo põe a mão está em crise. E a gente fica sonhando com recuperação de menores infratores. Neste auditório, todos são unânimes. O Brasil não deve reduzir dos 18 para os 16 ou 14 anos o limite de imputabilidade, isto é, a idade a partir da qual o adolescente pode ser responsabilizado perante a justiça. Os 190 representantes de entidades civis e governamentais ligadas à criança, reunidos pelo CONANDA aqui em Brasília, são contra a proposta de emenda constitucional, que já é tema de 3 projetos de lei no Congresso. O direito penal não pode ser usado para querer resolver questões que são de índole social. Se o Estado não tem condições de responder a esses adolescentes, de tratá-los de forma decente, então ele faliu no seu papel de garantir a segurança pública para todos os cidadãos. O Ministério da Justiça também se opõe à mudança da lei. Vale o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai ser reforçado por ações do Ministério Público e por uma campanha de divulgação. Mas as ações de recuperação de adolescentes infratores esbarram na falta de recursos. Programas de internação ou de liberdade assistida não recebem dinheiro do governo desde o início deste ano. O corte no orçamento já foi de 80%, agora é de 30%. O Ministério da Justiça promete trabalhar por mais recursos. Enquanto as pessoas sonham, outras são assassinadas nas grandes capitais do Brasil, a violência se avoluma e as pessoas continuam sonhando e fazendo estudos sociológicos para ganhar prêmio na Sorbonne, em Paris ou em qualquer outro lugar do mundo. Mas vamos à realidade. Vamos ao Brasil, vamos ao Rio de Janeiro, vamos ao derrame de notas falsas. Isto é a realidade. Marcelo Vieira, direto. Vamos sair do sonho, da fantasia.
A estudante Alessandra Rodrigues da Silva, 23 anos, e uma colega dela, de 19, foram presas no último final de semana nesse shopping da zona norte da cidade. Elas faziam compras com dinheiro falso e foram presas em flagrante depois que uma vendedora percebeu a falsificação. Com elas, a polícia encontrou R$ 1.400 em notas falsas. A prisão das duas jovens com dinheiro falso não chegou a ser uma novidade para a Polícia Federal. Desde o início do ano, já foram instaurados aqui 58 inquéritos para apurar casos de surgimento de notas e de moedas falsas. Somente esse ano, a Polícia Federal já apreendeu R$ 74 mil em notas falsas. 8 pessoas foram presas. O que mais surpreendeu a polícia foi a qualidade da falsificação das notas encontradas com as duas estudantes. Os falsificadores usaram uma fórmula original. As notas de 100 foram feitas sobre notas verdadeiras de R$1. Elas foram lavadas para que a tinta fosse removida e depois transformadas em cédulas de 100. Para o superintendente da Polícia Federal, a falsificação é quase perfeita. Jairo Kuhlmann acredita que existem várias quadrilhas falsificando dinheiro no Rio de Janeiro. E por isso, ele adverte, quem trabalha com dinheiro deve ter um cuidado redobrado. A impressão do dinheiro falso é menos nítida do que o dinheiro original. Também a gente pode notar que o dinheiro não possui o relevo da nota, o alto relevo, que é característica da nota real. O dinheiro verdadeiro ele é mais encorpado, né, e mais áspero, e não brilha, não tem esse brilho característico da nota falsa. O Instituto de Criminalística de Brasília divulgou um laudo que contraria o depoimento do filho do ex-ministro dos Transportes em recente atropelamento e morte na capital da República. O laudo divulgado hoje agrava a situação do filho do ex-ministro Odacir Klein. Após a perícia, a conclusão é de que o Fiat Tipo, dirigido por Fabrício Klein no dia 11 de agosto, estava acima da velocidade permitida na pista. Fabrício dirigia a pelo menos 75 km por hora quando atropelou o servente Elias Barbosa Júnior. O fato mais grave apontado pelo laudo da perícia é que o veículo dirigido por Fabrício Klein trafegava pelo acostamento da pista na hora do acidente. Além de pegar a vítima por trás, Fabrício ainda fugiu sem prestar socorro ao rapaz que morreu. Nosso relatório vai demonstrar a imprudência e a negligência do Fabrício quando atropelou o operário. O trabalho policial está concluído. Agora vem a etapa judicial, que vai ficar a critério do juiz, se, através do processo, se vai condená-lo, se vai absolvê-lo. Então, quer dizer, isso é um trabalho do judiciário. Ficou comprovado. O menino encontrado em Manaus, que estava desaparecido há 4 anos, não é o Leandro Bosch, que estava desaparecido lá de Guaratuba, no estado do Paraná. Desfrutar a emoção. Estes são adultos, não é? E vivem da prática deste esporte que é de arrepiar. Agora nós vamos a Florianópolis e a Nádia Hamid vai mostrar 2 crianças que fazem um outro... Veja, Florianópolis direto. Aqui nesta pista improvisada de aproximadamente 200 metros é onde acontecem os